Shalom, shalom, queridos, graça e paz para todos, sejam bem-vindos ao ITEA, Instituto Teológico de Ensino IA Adonai. Eu sou o pastor Flávio Lima e estou aqui para trazer para você mais um resumo de aula. Tá? Nós vamos resumir agora a aula de pneumatologia, a aula 3 de pneumatologia, ok? Nós estamos nessa sequência, já gravamos a aula 1 e a aula 2 e agora nós vamos deixar aqui a aula 3 para você. Lembrando que isso é um resumo, tá? Não é o nível completo. Para você poder ter acesso ao conteúdo completo, você tem que se inscrever, né? Você tem que vir aqui e fazer a sua matrícula no ITEA, tá? Nós temos dois modos. O ensino à distância, né, que é o EAD, e também o ensino presencial, tá bom? É só procurar, tá, nas informações que está durante o vídeo aí, você vai ter aí, né, os canais e o telefone para ligar e para fazer parte do ITEA. Então vem crescer na graça e no conhecimento, vem estudar teologia com o ITEA, ok? E sem mais enrolação, vamos para a aula de número 3 de pneumatologia. Muito bem, queridos, voltamos. Hoje nós temos bastante assunto, tá? Tem 6 assuntos para poder tratar aí, tá? Nessa apostila aqui, ó, pneumatologia, doutrina do Espírito Santo, ok? E nós vamos para a aula de número 3, então nós vamos abrir aqui o nosso livro. De teologia, para achar aqui a lição, o assunto aqui, ó. Página 33 do livro de teologia, tá bom? Aqui com vocês, né? Página 33, para você poder acompanhar aí, né? No livro de pneumatologia. Então nós vamos começar falando sobre a Santa Trindade, né? Mateus 28:19, queridos, está escrito lá: portanto, ide, ensinai a todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nós já tivemos aqui, né, a gravação, né, da aula de teologia, se não me engano, a aula 2, aula 1 ou a aula 2, e nós falamos um pouco lá acerca da Trindade, tá ok? E também em Cristologia, né, que é a matéria subsequente, falamos também sobre a Santa Trindade. Então aqui nós não vamos dar muita ênfase, tá, porque temos bastante assunto. Mas a Bíblia tem vários pontos que provam, tá, acerca da Trindade. O nome Trindade não está escrito na Bíblia na forma literal dela, Trindade, não tem, tá? Mas nós temos o termo Trindade, né, a solução Trindade, em vários momentos dentro da palavra de Deus, dentro da Bíblia, tá? A palavra Trindade, só para saber o significado, tá? Significa uma união de 3 pessoas distintas em uma só divindade. A palavra Trindade não aparece na Bíblia, mas tem 3, mas as 3 pessoas distintas aparecem em toda a Bíblia, desde a primeira página até o último capítulo. Então o segredo é isso, tá? O que é a Trindade? São 3 pessoas distintas, tá? O Pai, o Filho e o Espírito, trabalhando os 3 em uma só divindade, ou seja, um só reino, né? E eu já expliquei para vocês, vou dizer novamente aqui. Então o Pai é o Criador, o Filho é o Redentor e o Espírito é o Consolador. Tá? Essas são a função das 3 pessoas, porém as 3 em uma mesma divindade, tá, ok? Aí tem a Trindade em Gênesis, a Trindade do Novo Testamento, enfim, são vários pontos que falam da Trindade, né, em partes da Bíblia aí, ok? Na definição, não vou definir novamente, né? Vou colocar para vocês aqui o slide aqui, ó, sobre a Santa Trindade. Aí tem tudo aí, né? O Pai é Deus, o Filho é Deus, o Espírito é Deus, e também tem as intercorrências com versículos, tá? Você pode pausar, né, o vídeo aí nesse momento, pegar os versículos aí, o Mateus 28:19, né, João 8:16, tem aí, né, as referências do que está sendo falado aí, né, dentro dessa questão, ok? Mas vamos pular aqui então para os dons espirituais, tá? Porque estamos falando de pneumatologia. Pneumatologia é a doutrina do Espírito Santo. O Espírito Santo é aquele que nos encarrega os dons espirituais para a nossa vida, tá bom? Desculpem a voz um pouco, estou um pouquinho rouco, né? Essa mudança de tempo está fazendo bastante sol aqui em Caraguatatuba. E aí a gente costuma pegar aquela famosa gripe do sol, né? Então já estou cuidando aí, tomando já alguns analgésicos, alguma coisa aí para poder cortar, mas a voz está querendo, né, sumir um pouquinho, mas não pode porque hoje à noite tenho que dar aula,
presencial aqui, você que é próximo aqui de Caraguatatuba e quer vir participar de uma aula, venha participar hoje à noite, tá bom? Estaremos aqui com a sala nova que está entrando, estamos indo para a lição 1 de Cristologia. Eles acabaram de começar agora, passaram o primeiro livro que é Teologia, estão entrando em Cristologia. Venha participar conosco, tá bom? Não precisa convite nem pagamento. Venha, participe de uma aula grátis para você poder entender e saber como é que funciona, né, o nosso sistema teológico aqui no Bacharel Livre, que é o sistema que nós trabalhamos aqui, além de, lógico, outros, né, mestrado, doutorado e outros cursos e palestras que nós temos aí dentro do meu ministério pessoal, que é o Iadonai Ministério Profético. Você vai ver propagandas aí, né, acerca dos meus vídeos. Os dons espirituais, né? Lá em 1 Coríntios 12:4 está dizendo: ora, há diversidades de dons. Então está dizendo aqui, não está numerando quantos dons, mas está dizendo que há uma diversidade de dons aí, né? Para se falar, né? Eu disse para vocês a respeito da pomba, né, que é um dos símbolos na aula passada, é um símbolo do Espírito Santo que está na sua tela aí, né? Com fogos, né, caindo aí, né? Distribuindo os dons, né? Porque o dom é como um fogo que arde dentro da gente, né? E ele se manifesta dentro de nós. Então nós não temos muito controle sobre esse dom, né? Ele se manifesta, né, de forma que nós vamos entendendo o que Deus ele quer fazer através desses dons. Nós sentimos essa manifestação, né? Seja dom da revelação, seja de profecia, seja qualquer que seja o dom. Tá? E são 9 os dons, né? Nós vamos falar sobre eles já já. E aí eu falei sobre, né, as 9 penas ali, né, da pomba, né, e não do pombo. Falei a diferença entre a pomba e o pombo, que simboliza o Espírito Santo é a pomba, tá? Que não tem fel, que é sem mancha e sem mácula, toda branca, né? E simboliza aí a paz. E ela tem 9 penas em cada lado, tá? Então 9 penas falam a respeito, 9 das penas falam a respeito dos 9 dons espirituais, tá bom? Que se tem aí, né, na palavra de Deus. E as outras 9 penas vai falar aí sobre o fruto do Espírito, tá bom? Nós vamos falar um pouquinho mais pra frente. Então, de um lado e de outro lado, tá bom? Os dons espirituais são meios pelos quais o Espírito Santo revela o poder e sabedoria de Deus, através de instrumentos humanos, aonde os recebem e bem usam. São 9 os dons espirituais e classificamos agora. Então, por que com termos humanos? Porque é para falar para humanos, né? É uma comunicação que Deus quer fazer com humanos através da minha e da sua vida, que somos os detentores desses dons, né? Onde Deus deposita esse dom, ele se manifesta, Deus manifesta os dons através de nós para anunciar no reino, no ministério, aquilo que ele quer fazer, tá? Então é diferente do que nós estudamos lá em teologia. Teologia, nós falamos sobre teofania, que é a presença audível e visível de Deus. É uma forma que Deus ele se interpõe, né, para fazer a vontade dele, né, para poder manifestar-se aos homens na forma humana, né, na forma que nós entendemos, audível e visivelmente, né. E os dons espirituais seguem na mesma toada. O Espírito Santo continua exercendo esse ministério de trazer o que Deus quer falar e trazer o que Deus ele quer trazer para a nossa vida, né, através da nossa vida, usando nós mesmos. Então já não é mais uma teofania, né, não é a presença audível e visível de Deus. São dons espirituais, é Deus se manifestando por meio da nossa vida diretamente para falar com outras vidas e trazer bênçãos para a igreja. Existem dons que são para a igreja, existem dons que são individuais. Enfim, nós vamos falar na decorrência aqui, tá? A classificação dos dons, né? O primeiro dom são dons de revelação. É muito comum você ver em igrejas pentecostais, em igrejas proféticas, apostólicas, né? Ali o apóstolo, o pastor, o evangelista, pessoas que têm esse dom, até mesmo que não tenha cargo ministerial, porque o dom independe do cargo, tá? Deus ele usa quem ele quer. Então você vai, às vezes tem ali esse dom, né? Você está selado com esse dom aí da revelação, e Deus ele começa a revelar. O que é revelação? São coisas que Deus ele revela no presente, no passado e no futuro, porque às vezes Deus ele pega coisas do passado para poder linkar a mensagem que ele está trazendo no presente e te alertar sobre o futuro, ou para fazer uma libertação, por exemplo, dentro do profético, né, dentro do apostólico. Existe muito de Deus ele mostrar, por exemplo, uma obra de malfeitoria que foi feito contra a sua vida, né? Deus ele revelar o nome daquele feitor daquela obra, Deus ele revelar onde foi feito, mostrar para a pessoa que tem o dom de revelação ali, né, onde foi feito, mostrar a cena ali normal, né, mostrar o rosto da pessoa. Comigo mesmo já aconteceu de Deus me revelar o local, o nome da pessoa, né, e a gente falar e a pessoa confirmar, falar, olha,
realmente eu conheço essa pessoa, né? Essa pessoa assim, 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 né? E aí o importante é que quando Deus revela, ele já dá a arma para quebrar aquilo espiritualmente naquele momento. Então aquilo já não vai mais fazer o efeito na vida, né, daquela pessoa que está recebendo essa revelação. Mas os dons da revelação, biblicamente, eles se revelam em três, tá? A palavra de sabedoria, a palavra da ciência e o discernimento do Espírito, tá? Por que eu estou falando isso aqui para você? Porque os dons, né, já está falando, dons de revelação, não é só um dom. Tá, eu expliquei para vocês aqui um dom, que é aquele dom de revelação, quando Deus ele vem e revela ao profeta, né, o que vai acontecer, o que já aconteceu e o que está acontecendo. Né? É uma revelação. Então as pessoas têm muito pegado em cima disso. Né? Não, revelação é isso. Não. Revelação também é palavra de sabedoria. Né? Ou seja, quando você tem um bom conselho, né? Deus está mostrando através da sua vida uma revelação daquele conselho. A revelação também ela é palavra da ciência, por exemplo. O que eu faço hoje, né, como um mestre, né, eu tenho aqui o dom da ciência da palavra. Ou seja, eu vou lá e esmiuço a palavra, detalhe por detalhe, e o Espírito Santo é quem conduz através do dom. Quando Deus ele colocou no meu ministério, ó, eu tenho o seu chamado, o seu ministério é de mestre, ele já colocou sobre mim o dom dessa revelação, que é a revelação da ciência da palavra, de esmiuçar essa palavra, de ir lá no fundo e trazer coisas profundas que nem todo mundo tem acesso. Por quê? Porque não tem esse dom, tem uma outra vertente dentro do reino, né? E não propriamente o dom de ir lá e fazer a ciência completa da palavra e trazer tudo mastigado com novas revelações. Porque cada vez que nós trazemos para você, né, aí que está o mistério. Quando eu vou lá, pego um texto, estudo, quando um teólogo estuda um texto, ou um líder espiritual, mesmo que não seja teólogo, isso não é próprio só para teólogos, tá? Você tem que ter o dom chamado de mestre, né, que é um dos 5 dons ministeriais, né? Entre todos os dons tem o mestre, que é o último, né, representado pelo dedo mindinho, que é o menor, né, segundo o tamanho dos dedos, porém, né, é um grande chamado, né, na verdade se torna até um dos maiores aí, né? Só não é maior do que o evangelista, que é o dedo do meio, porque é o ganhador de almas, então é o pilar mais alto. Então assim, você vai pegar e você vai trazer tudo isso. Quando Deus ele vai te revelando, você guarda tudo e depois você vai e mostra, você ensina alguém, você passa isso para alguém. Isso para aquela pessoa é uma nova revelação, porque a pessoa não conhece, né? Ela, uau, ela fala que legal, que bom, não aprendi agora a palavra de Deus. Isso é muito forte, tá bom? E um dom que quase ninguém, que é também o da revelação, quase ninguém tem, foi o primeiro dom que eu pedi a Deus, ele me deu, que é o dom de discernir os espíritos. Dom de discernimento de espírito. Para quê? Para saber se a revelação que está vindo naquele momento realmente é de Deus. Porque tem pessoas que, em vez de serem usados por Deus, eles tentam usar a Deus, porque ninguém consegue usar Deus. Mas eles tentam usar a Deus, né? Colocando datas, colocando coisas, às vezes vai lá, esmiuça, investiga a vida da pessoa, descobre datas e vem, tenta trazer aquilo de uma forma, né, sensacional, mas na verdade não é o Espírito Santo que está revelando nada, a pessoa falou por ela mesma, tentou forçar, né, o dom na vida dela em vez de ir buscar de Deus. Então existe o dom, alguns que têm o dom de discernir os espíritos, como eu, por exemplo, estou no ambiente, tudo que acontece ali, eu fico ali ligado com Deus e fico, né, nessa intimidade com o Espírito Santo vai me revelando. Né? Então eu sei a hora que Deus está falando e a hora que Deus está falando. É infalível, pastor Flávio, é 100%? Não é, né? Mas a maioria das vezes eu sei. Nem por isso também não envergonho profetas, não coloco ninguém para sentar. Né? Tem uns aí que são aventureiros, né? Quer levantar, pôr o dedo no rosto e senta, né? Fica quieto. Não precisa fazer isso. Se um dia que essa pessoa precisar de um conselho sentar, a gente vai falar, olha, o que você revelou, Deus me mostrou que não é verdade, assim, assim, assim. É logicamente que Deus ele vai trazer um livro sobre a vida da pessoa para ela também ser impactada, né, e saber o que ela está fazendo, que é um homem de Deus que está falando com essa pessoa também, ok? Ah, mas existe preço para isso? Aí a pessoa com Deus, né? Eu não ousaria fazer uma coisa dessa, né? Tanto é que eu falei para vocês que eu não costumo me chamar um profeta perfeito, né? Eu tenho sim, né, o chamado de profeta, né, dentro dos 5 ministérios, mas o meu principal chamado é mestre. Então eu ensino, eu faço aquilo que tem que ser feito. Quando Deus quer me usar como profeta, Ele usa. Eu não tenho a preocupação de chegar no ambiente e ter que ser usado, né? Se Deus me usar, eu tenho que mostrar que eu sou profeta. Não. Eu posso entrar e sair sem revelação nenhuma, para mim está tudo bem, porque na verdade eu não vou, né, buscar um culto de Deus. Sempre que eu entro na casa do Senhor, eu vou prestar um culto a Deus. Então eu vou entregar e não receber. Né? Essa é a diferença, aí, principalmente na adoração, tá?
Qualquer dia eu vou ter a oportunidade de falar para vocês que tem diferença entre adoração e louvor, tá? Falando de músicas, né, de cânticos, né, que vem para nossas igrejas, tem adoração e tem o louvor. Por que tem? Tem a diferença, tá bom? É que, na verdade, basicamente falando para vocês, um entrega e o outro só recebe. Dons de poder. Então, o dom de poder, primeiro dom é o de fé. Tem pessoas que têm uma fé excomunal, uma fé fora do comum, né? Isso aí é um dom que Deus deu, né? De poder alertar os irmãos, né? Não, meu querido, vai dar certo, Deus ele vai romper, né? Olha, vem cá, minha fé vem. E a fé, ela faz o quê? Ela move as mãos de Deus, né? Então, às vezes, pela fé, pelo dom da fé, a pessoa consegue curas, milagres, maravilhas. Aliás, a maioria das vezes é assim, né? Tem que linkar uma fé, né? Então, aí, logicamente que o dom da fé é um e tem também o dom de cura, né? O dom de cura, na verdade, ele vem por um despertar da fé, tá bom? Porque quando Deus ele diz assim na sua palavra, orai pelos enfermos, eles serão curados, ele não designou quem oraria, tá? Ele coloca isso para toda a igreja. Então você pode ter esse dom, tá? Que vai ser através do quê? Da sua fé. Então a sua fé vai te gerar esse dom, né, para você poder ir lá e curar a pessoa, né, através de uma imposição de mãos, através de uma oração, né, onde Deus ele vai te usar para poder aniquilar aquilo na vida da pessoa, porque tudo na verdade é decretos, né? Quando você chega no mundo espiritual, fala assim, declaro isso quebrado agora, cortado, toda grilhão, toda amarra, e você vai orando e quebrando espiritualmente, o mundo espiritual atua nisso, os céus vai atuar nisso. E então você vai receber aí, né, algo muito bom. A não ser que a pessoa for muito incrédula mesmo, não crê, então ela acaba barrando isso, né? Tanto que o óleo de unção, né, ele é um preparo psicológico para despertar a sua fé para que o milagre aconteça, tá bom? E consequente a isso tem o dom da maravilha, né? O dom da maravilha já é um dom diferenciado, né? O dom da maravilha não depende da fé da pessoa, né? O dom da maravilha você vai impor as mãos e a pessoa será curada, mas a maravilha ela é direcionada por Deus. Por isso que você vê cultos que às vezes tem lá, né, 20 paralíticos entram lá, né, com cadeira de roda, só 10 andam e 10 voltam para trás. Por quê? Porque é designado, Deus ele vê a vida da pessoa. Eu orei por um paralítico uma vez, né, que Deus ele discerniu e Deus ele quis me provar algo ali, né? Ele levantou da cadeira de roda, deu 2 passos e depois Deus falou, ó, não vou curar ele, ele vai voltar e vai sentar de novo. Ele voltou e sentou de novo. Eu fiquei meio, né, falei, Senhor, então me explica o que está acontecendo. Deus ele me explicou, né? Falou assim, meu filho, se eu fazer ele andar agora, ele vai fazer um estrago na vida da esposa, dos filhos, e eu preciso tratar primeiro o coração dele. Então essa é a razão de que as pessoas que não querem, que não andam quando vão lá, porque Deus ele tem um tratamento interno primeiro na pessoa, né? Não adianta Deus dar liberdade como aqueles 10 leprosos, né, que foi curado, só um voltou para agradecer, o resto caiu na gandaia, foi fazer coisas que não agradam a Deus, não foi adorar a Deus de maneira alguma, só um adorou, né? Então assim, é uma prova de que Deus mostrou que para receber o milagre do dom de Deus, precisa primeiro estar preparado, né? O pós isso, a onisciência de Deus. Nós não sabemos o que a pessoa vai fazer e exercer depois daquilo, mas Deus ele sabe, né? Porque Deus ele sabe o que, porque ele sonda o coração, o pensamento e o coração da pessoa, né? Então assim, se não for para servir a Deus, né? Então Deus ele deixa a pessoa ali aprendendo mais um pouquinho, até ela entender que ela precisa adorar o nome do Senhor. Então, esse dom de maravilha, ele é fatalmente, todo ele exercido pela imposição de Deus no momento. Então, você só obedece. Quem tem um dom, Deus ele manda pôr a mão e curar, põe a mão e cura na hora, porque o dom já está nas mãos, né? Já está em você. Dons de elocução, que é o terceiro ponto, tá? Aí vem profecia, né? A profecia para quem? Para mim? Não, é para a igreja. Então, quando Deus me levanta em profecia para profetizar para a igreja, não é a revelação, irmãos. Tá? Existem profetas que são profetas, isso dentro da visão apostólica profética. Tá? Existem profetas que são profetas locais e profetas para as nações. Então tem profeta que ele vai, Deus ele dá uma revelação para ele a respeito do que está acontecendo nas nações. Por exemplo, vai acontecer um terremoto que vai impactuar 3, 4 países. Olha, vai vir uma praga, uma doença que vai... como já aconteceu aí na Covid, muitas revelações são profetas para as nações, né? É um exercício que Deus está fazendo na vida dele. Existem os profetas locais. Então, quando você está ali na igreja, Deus dá uma revelação para a igreja, uma revelação e uma revelação. Cai no primeiro dom, que é os dons de revelação. Agora, os dons de profecia, não. É você profetizar com a sua boca. É diferente, né? Você abrir a boca e tá ali, né? Em nome do Senhor, né? Assim diz o Senhor, tal. Isso é profecia.
tá bom? E geralmente, quando tem o dom de profecias, né, tem que ter um intérprete, né? É normal que isso aconteça, tá? Não é uma regra. Deus ele pode falar e não colocar ninguém para interpretar, porque ele sabe que naquele local o entendimento vai ser mais perfeito, as pessoas não têm tanta dificuldade. Agora, quando Deus ele precisa fazer um entendimento mais perfeito, ele faz o quê? Ele coloca uma pessoa para interpretar. Então vem um, né, profetizando em línguas estranhas e o outro vai, né, ali. É muito raro de se acontecer nas igrejas, né? Mas acontece ainda em algumas aí, porque tudo precisa de lugar e também é a ocasião de Deus, né? Deus faz da forma que ele quer. Variedade de línguas já não é um dom para a igreja, é um dom para você. Então não adianta nada você estar pregando e ficar o tempo todo falando línguas estranhas, você estar ali profetizando e ficar falando uma profecia de 10 minutos, 7 minutos você falou línguas estranhas. Não adiantou nada, tá? Porque a línguas estranhas edifica você. Então você tem que mesclar, fala um pouco em línguas, né, e fala, no dom da profecia a pessoa fala em línguas o tempo inteiro, mas há um que interprete. Mas se você ficar ali só falando em línguas e não tem ninguém que interpreta, só você vai sentir aquilo. As pessoas vão só ver alguém falando uma língua que a pessoa não entende, não tem a tradução daquilo. Então, o dom de variedade de línguas, e quer dizer que pode mudar o tempo, você pode estar falando línguas estranhas de um jeito hoje, amanhã você pode falar de uma forma diferente, né? São línguas parceiras, parecidas, né? Parece japonês, parece chinês, a hora que parece árabe, a hora que parece... Então, assim, são parecidos, tá? Não é a língua em si. Não fala, eu estava orando hoje e Deus ele me fez falar japonês. Não. Se for japonês, o inimigo entende o que você está falando. Então, são línguas estranhas, tá? É diferente. São línguas do Espírito, tá? E é um mistério entre você e Deus, tá? E existem alguns estudiosos e alguns... Estudiosos não, porque a pessoa que fala uma coisa dessa não estuda, né? E fala que o inimigo ele entende as línguas estranhas. Não entende. Isso é a exclusividade do Espírito Santo conosco, é um mistério nosso. Então pode falar em línguas que ele não entende, tá? E tem coisas também que você pode falar com o pensamento, porque Deus ele sonda no teu coração, tá ok? E o dom de interpretação de línguas, né? Dentro aí, né? Que você vê que vai sempre linkando de 3 em 3, né? Isso é muito legal, né? Então são 9 dons, né? Dons de revelação, dons de poder, dons de elocução. 3 para cada título desse aí, ok? Aí tem, né, a explicação de todos eles aqui, mas eu não vou estar explicando porque isso é na aula completa, tá? Você precisa vir aqui. Passando para o próximo, né, o Espírito Santo no Antigo Testamento. Então, como que é a função do Espírito Santo no Antigo Testamento? O Espírito Santo é mencionado em toda a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse. Veremos agora somente o Antigo Testamento, porque nós estamos falando do Espírito Santo no Antigo Testamento, ok? Como está na sua tela aí, né, um exemplar do Antigo Testamento, né? Então lá, na criação do universo, está lá em Gênesis 1:2, na criação do homem, Gênesis 1:26, no juízo sobre o pecado, Gênesis 3:22, no julgamento sobre o dilúvio, Gênesis 6:3, tá? Não vou ler todo o texto aqui, porque você vai procurar aí, né? A ideia é você dar uma olhadinha aí, você que está aí com o seu livro, que é aluno da escola, então você tem referência no livro lá, eu estou acompanhando aqui, você vai acompanhar aí também. Você que não tem, você vai, né, ouvir do vídeo, marcar, anotar aí no seu caderninho e ir lá procurar, né, se realmente o Espírito Santo esteve presente ali, né. Sobre a construção da Torre de Babel, Gênesis 11:7, no julgamento sobre o dilúvio, Gênesis 6:3, no Pentateuco, aí tem várias referências, tá? Gênesis 41:33 e 44, Deuteronômio 18:18, Êxodo 31:2, 35 do 20 ao 24, e Números 27:18 e Números 14:24. Então tem referências aí para você, ok? Nos livros históricos, nos livros proféticos e as obras do Espírito Santo no Antigo Testamento, né? O Espírito Santo é também retratado em relação aos homens, com aqueles que conhecem a sabedoria, né? E tem várias referências bíblicas aí. Então, o Espírito Santo em toda a Bíblia ele é mencionado, né? De Gênesis a Apocalipse, e nós estamos fazendo um ênfase agora nele sobre no Antigo Testamento. Em várias questões nós falamos aqui que ele esteve presente ali, ok? O Espírito Santo no Novo Testamento agora, tá? E no ministério de Jesus, né, no livro de Atos dos Apóstolos, né, nas epístolas, no Apocalipse, né, em toda a parte do Novo Testamento aí, tá ok? E eu vou colocar aqui, né, só um, né? João 14:16 diz assim: e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Que Consolador é esse? É o Espírito Santo
de Deus, que está conosco até hoje aqui, né? Quando a igreja for arrebatada para o céu, o Espírito Santo vai junto. Então, por isso que a Bíblia diz que as pessoas que ficarem para o juízo final, para o julgamento, para passar pela grande tribulação, né? Vão ter comichão nos ouvidos para ouvir a palavra de Deus, e não haverá quem pregue, né? E não haverá também entendimento dessa palavra. Então hoje você tem um entendimento da palavra de Deus. Naquele tempo que há de vir, não vai ter, né? Quem tiver um exemplarzinho da Bíblia lá vai ler e não vai sentir o efeito que sente hoje. Por quê? Porque já se passou todo o tempo da igreja na terra, então não tem mais por que ter essa unção, ter essa incumbência, porque a igreja já não estará mais aqui, já vai ter subido, né, para os ares, para as alturas com o nosso Senhor. O Espírito Santo na inspiração da Bíblia. Toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. 2 Timóteo 3,16. E porque a profecia nunca foi produzida por vontade do homem algum, mas homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. 2 Pedro 1,21. Então qual que é a inspiração do Espírito Santo? Como que o Espírito Santo inspirou a Bíblia? Usando homens, como eu e você, né? Então ele foi lá, brotou no coração e fez eles, né, escreverem isso, passarem ali, né, para o papiro, né, para que depois fosse juntados e feito, né, o que nós temos hoje na nossa Bíblia, que nós cremos na Bíblia canônica, né, que são os 66 livros, né, que fazem ênfase e menção ao nome de Deus, para a glória de Deus, tá? Logo, tem também os apócrifos, né, que são livros que são presentes, por exemplo, em outras religiões, né, que não tem a nossa Bíblia, a Bíblia protestante, a Bíblia evangélica, a Bíblia cristã evangélica, né, para não dar distinção e não dar briga aí, né, a Bíblia cristã evangélica, né. Então essa Bíblia cristã evangélica, ela tem os 66 livros de Gênesis e Apocalipse. Não tem livros, por exemplo, como Macabeus, não tem ali, por exemplo, outros livros que falam de histórias que não enaltecem, não exaltam o nome de Deus, tá? Alguns, né, estão lendo aí agora dizendo, mas exalta sim, né, mas foi feito um estudo para isso, queridos, para poder chegar nessa conclusão, e não exalta, né? A Bíblia tem que ser revelação de Deus, né? Da mesma forma que Deus ele foi revelando para alguns a palavra para ser escrita, a inspiração para escrever a Bíblia, outros escreveram histórias e quiseram juntar juntamente com a Bíblia. E aí Deus, ele, pelo Espírito Santo, também já cortou isso, colocou só os livros canônicos que fazem junção. A Bíblia toda, a Bíblia inteira, a Bíblia explica a própria Bíblia. Esses livros de fora que entram acabam dando dissensão. Então não faz explicação dentro da própria Bíblia, por isso foram também tirados daí, ok? O que é a Bíblia, né? Aliás, vamos ler aqui, ó. O Espírito Santo é o autor e intérprete da Bíblia, tá? Sempre. Ele é o autor e intérprete da Bíblia. Não tem como você interpretar fora. Por isso que nós cremos só nos canônicos, tá? Foi o que inspirou a Bíblia Sagrada. Ele só pode interpretar, iluminar. A Bíblia é a revelação de Deus dada aos homens, pois nossa obrigação com ela dá-se a 3 pontos principais: ler, ouvir e guardar. Então o Espírito Santo, ele é autor e intérprete, e nós somos ouvintes e guardadores dessa palavra, para fazer ela fazer menção e efeito na nossa vida. Logo, então somos o quê? Cristãos, imitadores de Cristo. Quem faz isso é bem-aventurado. O que a Bíblia é? A Bíblia é a revelação de Deus, Apocalipse 1:1, marca aí a referência. É o livro de Deus, Isaías 34:16. É a palavra de Deus, Efésios 6:17. E é a Santa Escritura, Romanos 1:12, ok? Tem aí para você, tá? A Bíblia contém, queridos, 2 testamentos. O Antigo, né? Eu não costumo falar velho, tá? Eu gosto de falar o Antigo Testamento, tá? O Antigo e o Novo. Tem 66 livros, como eu falei para vocês, de Gênesis e Apocalipse. Tem 1189 capítulos, 31.105 versículos, 773.692 palavras e 3.566.480 letras, tá? Foi escrita por cerca de 40 autores diferentes, entre eles reis, sacerdotes, profetas, pescadores e médicos, etc. A sua formação durou um período de 16 séculos, ou seja, 1.600 anos, para se formar aí a Bíblia. Foi o primeiro livro a ser impresso no mundo, em Mainz, na Alemanha, por Gutenberg, tá? Então Gutenberg foi o cara que fez que passou para um livro só, tá? Tem gente que fala que esse é o nome da cidade.
Aí tem autores na Bíblia aí, né? Os autores da Bíblia faziam questão de afirmar que eles haviam recebido a palavra transmitida por Deus. Moisés afirmou nos seus 5 livros, 420 vezes, que o Senhor falou, né? Dando a inspiração pelo Espírito Santo, né? E mais formas aí. Passando para lá então, mais no próximo slide, o Espírito Santo no dia de Pentecostes, né? Lá em Atos 2, nós sabemos que houve lá, né, o grande Pentecostes, né, onde veio a descida do Espírito Santo, né? A recebida, né, o Espírito Santo foi recebido ali, né? Quando Jesus falou: "Vou ao Pai, vos dou deixar o Consolador", ele foi recebido nesse dia, tá? E cumpriu-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som como um vento veemente e impetuoso, encheu toda a casa e os que estavam assentados. E foram vistos por eles línguas repartidas, como que de fogo, os quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Então o dom de línguas estranhas está aí, né? É o Espírito Santo que concede, como que você fala, tá? Até mesmo porque a Bíblia diz que o Espírito Santo ele vai interceder por nós com gemidos inexprimíveis, né? E há uma grande referência de que esses gemidos é através do que? Das línguas de fogo, né? Línguas repartidas como de fogo, né? Que vem através da nossa vida, assim, a gente abre a boca e começa a falar, né? Tem que ser batizado para isso, né? Tem que ser selado para isso. Ok? Nesse dia de Pentecostes, a história do santo na Escritura Sagrada é dividida em 2 fases no período: o Antigo Testamento, que é o período pré-pentecostal, e o Novo Testamento, que é o período pós-pentecostal. Tá? No período pré, o Espírito Santo atuava da seguinte forma: temporariamente, em captação sobrenatural, com missão específica e sem habitar nas pessoas. Tá? Por quê? Porque ele ainda era Deus. O Espírito Santo também é Deus, faz parte da Trindade, só que ele não trabalhava de uma outra forma, né? No período pós-pentecostal, o Espírito Santo atua neste período da seguinte forma: pessoalmente, tá? Porque ele está conosco todos os dias, com dons espirituais, que nós falamos agora, com habitação dentro de nós, ele habita em nós, o Espírito Santo habita em nós, né? E com a sua dispensação, que é a dispensação da graça que estamos vivendo agora, ok? O termo Pentecostes vem do grego Pentecostos, que significa quinquagésimo, ou seja, 50 dias após a Páscoa. Tá? Era uma das 3 principais festas judaicas instituídas por Deus através de Moisés, o seu servo, que devem ser comemoradas até o dia de hoje. Tá? Ah, mas aí você está colocando judaísmo em tudo. Né? Tá colocando, meu querido, a Bíblia é para ser completa. Ah, mas é porque isso aí é do apostólico, é do profético. Sim, nós professamos e fazemos e cremos nisso. Então nós vamos lá e cumprimos o que a Bíblia tem para colocar. Se Deus colocou isso como festa perpetuamente, ele não mandou parar, ele não falou: no Novo Testamento para, né? Vai aqui só até o tempo. Não, ele colocou perpetuamente para fazer sempre, sempre, sempre. Tá? Então os períodos estão lá em Êxodo 12, 3, 8, você pode ler sobre isso, tá? A Páscoa. Aí depois em Levítico vem a festa dos tabernáculos, e Levítico 23, 33, 34, e Levítico 23, 15 e 16 a festa do Pentecostes, tá? Então, para poder provar o que Deus ele quer colocar, você que acha aí que não pode fazer, não tem que fazer não, porque o Espírito Santo já está com a gente, você só quer observar, você só quer receber, né? Mas Deus está dizendo para a gente poder celebrar o dia do Pentecostes, o dia em que o Espírito Santo vem, por isso que existe a festa do Pentecostes, entendeu? Para você lembrar de que Deus ele fez esse benefício para a nação. Então, em vez de só receber, dá para Deus também. Páscoa. Era uma comemoração da saída dos filhos de Israel do Egito, tá? Então era isso que ela comemorava. A festa dos tabernáculos, conhecida também em hebraico como a festa do Sukkot, que é a festa das cabanas, tá? No período da colheita, fazia-se a colheita e ficava um tempo que tinha que se descansar para essa colheita. Então eles se reuniam e faziam ali esse período de festa, onde eles montam cabanas, tá? Isso tudo você vai aprender na minha palestra de cultura judaica, tá? Montam ali cabanas, né? Entra em contato que a gente vai fazer na sua igreja. Monta ali cabanas, né? E fica ali reunido com a sua família, tá? Sempre em família, tá? Celebrando o Deus, né, que fez toda a colheita para eles. É um agradecimento por tudo que eles colheram naquele período ali, né, de colheita, né? Mais uma vez tem que agradecer, tá? Tem gente aí que só quer receber, né, o famoso evangelho de mordomia cristã, né? Só quero para mim, né? Os outros
Né? Para Deus eu não vou dar, não. O culto a Deus é entrega, viu? Não é recebimento, não. Pentecostes, essa festa foi mudada em nome de nome 3 vezes, tá? Festa da colheita, só que aí o Sucote é da colheita, então passou a ser a da colheita, onde se colhe os frutos. Festa das semanas, por ser realizada em várias semanas após a Páscoa. E festa do Pentecostes, para ser realizada 50 dias após a Páscoa. Esta festa era conhecida a segunda maior festa judaica, tá? Então o Espírito Santo no Pentecostes ele atua aí, tá bom? Você acha que o Espírito Santo não vai se agradar se você for lá e lembrar, né, e celebrar como manda a Bíblia a festa do Pentecostes? Lógico que ele vai, né? Eu estou sendo lembrado do ato que eu fiz ali, isso é muito forte, ok? A descida do Espírito Santo, tá? O barulho vindo do céu, o vento de fogo e símbolos do Espírito Santo. A manifestação divina ligada do fogo era comum. A ordem divina era conservar o fogo aceso diuturnamente. O fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Levítico 6,13, tá? Então tinha que virar à noite. Né? 24 por 48, o fogo ali ardendo, lembrando que fazendo referência ao Espírito Santo de Deus. Línguas repartidas como que de fogo. Né? As línguas divisão de línguas tratava-se das mesmas línguas de fogo, falando na manifestação divina. Tem várias referências aí, tá? Vou falar aqui, ó, Êxodo 3, 2 e 3, 19, 16, 21 e Reis 1, 18, 38 e Lucas 9, 54. Tá ok? Opa, deixa eu arrumar aqui que eu acabei mexendo na câmera aqui. Aí, opa, pronto. Tem que segurar meu pé aqui. Todos foram cheios do Espírito Santo. O que significa ser cheio do Espírito Santo? Agora a gente vai falar um pouquinho sobre isso aqui, tá? É uma figura de linguagem que significa uma pessoa que abriu espaço em sua vida para que o Espírito Santo lhe encha da sua virtude e do seu grande poder. Deixa eu ver uma coisa aqui. Ah, não, é aqui mesmo. E do seu grande poder. Resultado do dia de Pentecostes. Todos foram batizados, cheios do Espírito Santo, foram revestidos do poder de Deus. E Pedro se tornou um grande pregador, um grande avivamento e crescimento na igreja, tá? Então isso significa ser cheio do Espírito Santo, tá bom? Ser cheio do Espírito Santo quando você abre o seu coração, né? E você faz a obra de Deus, ou seja, vou resumir para vocês as minhas palavras agora, tá? É quando você sente o avivamento de Deus na sua vida. Então o avivamento não é só quando tem profecia, quando tem línguas estranhas, quando tem crente pulando, né, dando cambalhota, né, sapateando no fogo. Não é só aí que tem avivamento. O avivamento principal é a palavra de Deus sendo propagada, ela sendo manifestada na vida das pessoas. Então se você está evangelizando na rua, sabe o que você está fazendo? Avivamento. Quando você está aconselhando uma pessoa, é o avivamento de Deus, você está avivando aquela pessoa. Por quê? Você está colocando nela uma porção do Espírito Santo. Porque o aconselhamento não vem de você, vem do Espírito Santo. Quando você está lendo a Bíblia para alguém, pregando uma palavra, você está fazendo o avivamento. Né? Por isso que a Bíblia diz, Senhor, aviva a tua obra no meio dos anos. Aviva o quê? A obra. Como que a gente aviva a obra de Deus? Pregando, evangelizando e fazendo tudo que o Espírito Santo já manda aí. Né? Só para poder parar esse paradigma. Por quê? Porque isso fez as pessoas pensarem que avivado é aquele que é batizado com o Espírito Santo. Né? Se você não fala em línguas estranhas, então você não é avivado. Isso é uma mentira. Né? Você prega a palavra de Deus. Eu conheço várias pessoas que têm um avivamento fora do comum e não é batizado em línguas estranhas, por alguma coisa que dentro dele ele não resolveu ainda. E ele precisa resolver para que Deus ele venha e o batize com o Espírito Santo. Tanto que isso fez até uma doutrina dentro de um regulamento interno, de uma denominação, em que até um certo ponto você pode ser ungido. Né? Mais precisamente de cooperador para diácono, né? Você já não pode mais. Para ser um diácono, daí para frente você tem que ser batizado com o Espírito Santo. A Bíblia não coloca essa regra, né? Se tiver alguma aí, manda para mim aqui no comentário, porque a gente não achou ainda não, tá bom? Pode ungir assim, né? Unge normalmente, deixa ele fazer a obra, não barra o ministério do seu obreiro, porque ele vai se sentir triste e inferiorizado com as outras pessoas, porque ele não foi batizado com o Espírito Santo. E às vezes ele tem mais apreço pela obra do que aquele que está batizado, está em cima e está fazendo tudo errado. Entendeu? Então nós temos que tomar cuidado para poder não fazer doutrinas dentro da Bíblia, porque a palavra de Deus ela é única,
né? E não existe doutrina própria nossa, tem que ser colocado. Ou seja, regra 2 da hermenêutica: a Bíblia é interpretada pela própria Bíblia, ou a Escritura é interpretada pela própria Escritura. O que passar disso, querido, é heresia, tá bom? Então tá aqui, ó, pneumatologia, a doutrina de Deus. Nós acabamos de trazer para você o resumo da aula de número 3, tá ok? E agora nós vamos, né, parar o vídeo para poder gravar a número 4 posteriormente, e toda semana vai ter vídeo aí no canal, tá? De aulas novas, tá ok? Então toda semana você vai ter aí 2 ou 4 aulas novas aí sendo colocadas no canal, né, do ITEA para você, ITEA Teologia. Então se inscreva no canal, deixa o sininho, tá em cima já mostrando aí, ó. Tá bom? Deixe seu like, comente, compartilhe, inscreva-se no canal, tá bom? E o número de telefone para você entrar em contato, tá bom? E comprar aí, né? E adquirir aí, né, o seu, fazer a sua matrícula, né, para estudar conosco no modo presencial ou em EAD, que é o ensino à distância. Também temos curso de doutorado para você que já é formado em teologia, tá? Você só precisa nos mandar um diploma aqui para poder provar que você tem essa formação, tá bom? E o mestrado, né, para quem já formou em teologia, e doutorado para quem já tem um mestrado, ok? Então você pode fazer, né, os dois aí, né? E também nós temos também, dá para fazer, realizar na sua igreja aí, curso de juiz de paz, de capelania, tá bom? E temos também dentro, atrelado ao meu ministério pessoal, que é o Iadonai Ministério Profético, que tem tudo a ver com o ITE, que é o Instituto Teológico de Ensino Iadonai, tá bom? Temos aí, né, palestras proféticas, tá? Dentre elas várias palestras aí que vão ser colocadas, você vai ter conhecimento aí. Também você pode acessar o canal, tá bom? Iadonai Ministério Profético. No YouTube você vai ter ali, né, eventos que foram realizados e festas, enfim, para você crescer na graça e no conhecimento, tá? Quem quiser também, que você se formou aí, né, em teologia e você não tem o seu anel de teologia, aqui, ó, o anel de teologia, tá vendo? Com a pedra, né, lilás, né, que tem um significado, né, para teologia, essa é a original, tá? O anel ele tem, deixa eu tentar tirar aqui para mostrar para vocês. Ele tem de um lado aqui, ó, o alfa, o azinho do alfa, e do outro lado o ômega. Talvez a luz não vai deixar vocês verem direito. O ômega dá para ver aí, tá vendo? Ó? E o alfa, deixa eu, aí, isso, o azinho do alfa, tá vendo? Isso aqui são duas letras gregas, né? Que fala que Jesus é o primeiro e o último, né? O princípio e o fim, né? Faz alusão a isso aí. Então você que não tem ainda, quer entrar em contato, tá? Eu quero comprar meu anel, tá? É só entrar em contato, tá? Nós vendemos o anel também para você, tá? Ele é banhado a ouro, ok? E com a pedra original aí em cima, né? Se não me engano, acho que é ametista o nome dessa pedra, ok? Que me falhou a memória. Agora eu tô com medo de falar e errar com vocês aí, tá? Mas depois corrija aí se for isso mesmo, tá? É ametista, que é a lilazinha, tá? Deixa eu ver se eu consigo mostrar a cor dela para vocês próximo, pra vocês entenderem melhor isso. Assim dá pra ver, tá vendo? Dá pra ver agora. Tá bom, queridos? Então é isso aí. Chegamos ao fim de mais uma aula, né? Você que quer crescer na graça e no conhecimento com o ITEA, o Instituto Teológico de Ensino Iadonai, entre em contato, venha falar conosco, tá bom? E venha conosco crescer na graça e no conhecimento, ok? Fiquem todos com Deus, que Deus abençoe o dia de vocês, tá bom? E até a próxima aula no ITEA para você. Deus de Jacó, o grande eu sou, Rei dos anjos, Filho de Deus, voz de muitas águas, no céu é o louvor, mais forte que o trovão.